Muita gente faz isso hoje sem nem pensar duas vezes. Compartilha a localização, manda o GPS, deixa o aplicativo ligado o tempo todo. Parece algo moderno, prático, até carinhoso. Afinal, dizem que é cuidado, que é segurança, que é preocupação. E, olha, em alguns contextos, realmente pode ser. Mas o problema começa quando aquilo que parecia inofensivo deixa de ser uma escolha e vira uma regra silenciosa. Porque quase nenhum relacionamento abusivo começa com agressão. Ele começa com pequenas concessões. Com frases ditas em tom calmo. Com pedidos que parecem razoáveis. É só para eu saber se você chegou bem. Me manda a localização rapidinho. Se não tem nada a esconder, qual o problema? E quando a pessoa percebe, já está explicando horários, trajetos, paradas, atrasos, como se precisasse prestar contas da própria vida. O que quase ninguém fala, e isso é sério, é que o controle digital costuma ser um dos primeiros sinais de algo muito mais perigoso. Antes de ameaças, antes de violência física, antes de tragédias que chocam o país, muitas mulheres já estavam sendo vigiadas, monitoradas, controladas emocionalmente por meios digitais. E o GPS, hoje, é uma das ferramentas mais usadas para isso. Este vídeo não é para gerar pânico, nem para acusar ninguém. É para trazer clareza. Aqui você vai entender por que compartilhar a localização nem sempre é cuidado, como identificar quando essa prática começa a ultrapassar limites saudáveis e por que esse tipo de controle pode, sim, escalar para situações extremamente graves, inclusive para o feminicídio, em contextos específicos. Se você já sentiu desconforto ao desligar o GPS, se já teve medo de questionar esse tipo de exigência, ou se conhece alguém que vive sob esse tipo de vigilância silenciosa, fique até o final. Porque reconhecer esses sinais cedo pode ser o que impede que o controle vire algo muito mais difícil de interromper. Tópico 1. Por que compartilhar localização parece algo normal hoje? Hoje, compartilhar a localização virou quase um reflexo automático. Aplicativos de transporte, mapas, entregas, encontros, tudo funciona com o GPS. A tecnologia entrou na rotina de um jeito tão natural que o cérebro passou a associar localização com praticidade, segurança e cuidado. Ninguém estranha quando alguém diz, me manda sua localização, porque isso já foi normalizado como parte do cotidiano moderno. Além disso, existe um discurso muito forte de proteção envolvido nisso. A ideia de, é para sua segurança, sua responsável, madura e até carinhosa. Em um mundo onde se fala tanto de violência, perigos urbanos e riscos constantes, qualquer ferramenta que prometa proteção acaba sendo aceita sem muita reflexão. E é exatamente aí que mora o primeiro ponto cego. Outro fator importante é a cultura do, não tenho nada a esconder. Essa frase parece inofensiva, mas carrega uma armadilha silenciosa. Ela sugere que privacidade só existe quando há culpa, quando na verdade privacidade é um direito básico. Quando alguém começa a acreditar que precisa provar transparência o tempo todo, os limites pessoais começam a se dissolver. Os relacionamentos também foram profundamente impactados pelas redes sociais e pela comunicação instantânea. Hoje se espera resposta rápida, presença constante, disponibilidade quase total. O GPS entra nesse pacote como mais um elemento de conexão contínua. Aos poucos, o que era proximidade vira vigilância, mas de forma tão sutil que quase ninguém percebe quando a linha é cruzada. Existe ainda um componente emocional poderoso, o medo de parecer desconfiada, fria ou distante. Muitas mulheres aceitam compartilhar a localização para evitar conflitos, discussões ou acusações veladas. Não é porque querem, mas porque aprenderam que manter a harmonia custa, muitas vezes, abrir mão de pequenos desconfortos, que vão se acumulando. Outro ponto pouco falado é como o início dos relacionamentos favorece essa normalização. No começo, tudo vem embalado em cuidado, interesse e intensidade. A pessoa pergunta onde você está porque se importa, quer saber seu trajeto porque se preocupa, acompanha seus passos porque quer estar perto. E nesse estágio, quase ninguém questiona. O problema é que o cérebro humano se adapta rápido. Aquilo que ontem parecia estranho, hoje vira hábito. Aquilo que antes era um pedido ocasional passa a ser rotina. E quando algo vira rotina, deixa de ser percebido como escolha. É nesse momento que o limite começa a desaparecer, sem alarde, sem briga, sem aviso.
E é justamente quando a prática já está completamente normalizada que surge a pergunta mais importante, aquela que quase ninguém faz no início. Se isso é realmente uma escolha livre, por que desligar o GPS começa a causar tensão? Essa pergunta, que parece simples, é o gancho que leva diretamente ao próximo ponto, quando o acordo deixa de existir e a exigência começa a se impor. Tópico 2. Quando o GPS deixa de ser acordo e vira exigência. No início, quase sempre existe um acordo implícito. Ninguém diz, você é obrigada a me mostrar onde está. O controle raramente nasce com tom autoritário. Ele começa disfarçado de cuidado, de interesse, de proximidade emocional. O GPS é compartilhado, por enquanto, só hoje, só até você chegar. O problema é que, aos poucos, o acordo deixa de ser explícito e passa a ser presumido. Ninguém conversa mais sobre isso. A localização simplesmente precisa estar ligada. E quando algo deixa de ser conversado e passa a ser esperado, já não é mais acordo, é regra silenciosa. Nesse momento, surgem as frases que parecem banais, mas carregam controle. Ué, por que você desligou? Estranho, sua localização sumiu. Demorou mais hoje, aconteceu alguma coisa? Isoladas, essas frases parecem preocupação. Repetidas, criam vigilância. O tom não é agressivo, mas é constante. A pessoa começa a sentir que cada movimento será observado, questionado, interpretado. Não há mais deslocamento neutro. Tudo precisa de explicação, mesmo quando ninguém pediu oficialmente uma explicação. É aqui que a diferença entre escolha e obrigação fica cristalina. Quando é escolha, desligar o GPS não gera reação. Quando vira obrigação, desligar provoca tensão, cobrança, clima pesado ou silêncio punitivo. A pessoa começa a antecipar o conflito. Antes mesmo de desligar, já pensa, vai dar problema. Esse pensamento é um marco psicológico importante, porque indica que a liberdade já está condicionada à reação do outro. Outro sinal claro de que o GPS virou exigência é o medo. Medo de desligar, medo de esquecer ligado, medo de explicar um desvio de rota, medo de parar em um lugar não previsto. Esse medo não surge do nada. Ele nasce da repetição de cobranças, olhares, comentários irônicos, mudanças de humor. O corpo aprende rápido. A mente começa a se adaptar para evitar conflito. E quando alguém passa a moldar seu comportamento para evitar reações do outro, já existe controle. A cobrança de horários e rotas é outro ponto-chave. Por que você passou por essa rua? Por que demorou tanto nesse lugar? Você ficou quanto tempo aí? O GPS passa a funcionar como uma prova permanente. Não importa o que a pessoa diga. O mapa vira juiz. Qualquer divergência entre o relato e o trajeto gera suspeita. E, pouco a pouco, a palavra da mulher perde valor. O aplicativo passa a ter mais autoridade que ela. Esse tipo de controle não precisa vir acompanhado de gritos ou ameaças diretas. Muitas vezes, ele se manifesta de forma fria, racional, quase lógica. Não estou te proibindo de nada, só quero entender. Você está exagerando, é só localização. Esse discurso confunde, porque mistura a razão com o controle. A vítima começa a duvidar do próprio incômodo. Pensa que talvez esteja sendo sensível demais, dramática demais, ingrata demais. Um dos efeitos mais perigosos desse estágio é a internalização da vigilância. Mesmo quando ninguém está olhando o GPS naquele momento, a pessoa age como se estivesse. Evita certos lugares, muda rotas, apressa compromissos, reduz interações. O controle deixa de ser apenas externo e passa a morar dentro. Isso é um divisor de águas. Quando a vigilância vira interna, o abuso já avançou vários passos. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres se perguntam, em silêncio, se aquilo ainda é amor ou se virou outra coisa. Mas essa pergunta raramente é feita em voz alta, porque algo já foi aprendido, questionar gera conflito. É aqui que o relacionamento entra numa zona perigosa, onde o controle se fortalece e prepara o terreno para algo ainda mais grave, a escalada que transforma vigilância em perseguição, e cuidado em risco real. Tópico 3. Como o controle por GPS pode evoluir para a violência mais grave. O controle por GPS raramente é o ponto final de um relacionamento abusivo.
Ele é, na maioria das vezes, um estágio intermediário dentro de um processo maior chamado controle coercitivo. Esse tipo de controle não precisa de força física para causar dano. Ele age pela repetição, pela vigilância constante e pela sensação de posse. Quando alguém acredita que tem direito de monitorar cada passo do outro, a relação deixa de ser parceria e passa a ser domínio. O GPS amplia o poder do agressor porque elimina o acaso. Antes, a pessoa precisava confiar ou desconfiar sem provas. Com o controle digital, tudo vira dado. Horários, trajetos, paradas, desvios. Isso dá ao agressor uma falsa sensação de onisciência. Ele acredita que sabe tudo, que vê tudo, que controla tudo. E quando essa ilusão de controle é ameaçada, por um desligamento, uma mudança de rotina ou uma tentativa de autonomia, a reação costuma ser desproporcional. É nesse ponto que a vigilância pode se transformar em perseguição. Não se trata mais apenas de acompanhar pelo aplicativo, mas de aparecer inesperadamente, de confrontar com base em mapas, de cruzar informações. Eu sei onde você estava. Eu vi que você passou por ali. O controle deixa de ser passivo e passa a ser ativo. A pessoa não apenas observa, ela age com base nessa observação. E isso eleva significativamente o risco. A fase mais perigosa de qualquer relacionamento abusivo é a ruptura. Quando a mulher tenta se afastar, impor limites ou terminar, o controle digital se torna uma arma poderosa. O agressor já conhece rotinas, locais frequentados, horários previsíveis. O GPS reduz o espaço de fuga. Em muitos casos documentados, a escalada para a violência física acontece exatamente nesse momento, quando o controle está ameaçado. Outro fator crítico é a sensação de posse ferida. Para perfis controladores, o GPS reforça a ideia de propriedade. Não é onde você está, mas onde você deveria estar. Quando a mulher sai desse script, o agressor interpreta como desafio, desobediência ou traição. Esse tipo de interpretação distorcida é comum em casos que evoluem para agressões mais graves. O controle deixa de ser sobre segurança e passa a ser sobre poder. O perigo não está apenas na tecnologia, mas no significado que ela assume dentro da relação. Quando o GPS vira instrumento de controle, ele se soma a outros comportamentos abusivos, isolamento, chantagem emocional, desvalorização, ameaças veladas. A violência raramente surge do nada. Ela é construída em camadas. O controle digital é uma dessas camadas, e das mais silenciosas. É importante entender que nem toda relação com controle digital vai terminar em violência física. Mas quase toda violência grave foi precedida por algum tipo de controle. Ignorar esses sinais iniciais é o que permite a escalada. O GPS, nesse contexto, não cria o agressor, mas potencializa suas ações e reduz as chances de reação da vítima. Quando se fala em feminicídio, muitas pessoas imaginam um evento repentino, imprevisível. A realidade é outra. Na maioria dos casos, houve sinais claros antes. Houve controle, houve vigilância, houve medo. Entender como o controle por GPS se encaixa nessa escalada não é exagero, é prevenção. E reconhecer isso cedo é o que permite interromper o ciclo antes que ele avance para um ponto sem retorno, algo que nos leva diretamente ao próximo passo. Identificar os sinais de alerta enquanto ainda há espaço para agir. Tópico 4. Sinais de alerta. Quando o GPS já não é mais sobre segurança. O primeiro sinal de alerta quase nunca vem em forma de ameaça explícita. Ele aparece como um incômodo difícil de explicar. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Quando a mulher começa a sentir ansiedade ao desligar o GPS, mesmo sem ter feito nada de errado, esse é um sinal claro de que a prática deixou de ser sobre segurança e passou a gerar medo. Medo não combina com cuidado. Onde existe medo constante, existe desequilíbrio de poder. Outro sinal importante é a mudança de comportamento para evitar conflitos. A pessoa começa a alterar rotas, encurtar compromissos, deixar de visitar amigos ou familiares, tudo para não precisar justificar o caminho ou o tempo gasto. O GPS, nesse ponto, já não está sendo usado para proteção, mas para condicionar escolhas. A liberdade deixa de ser espontânea e passa a ser calculada. Isso corrói a autonomia aos poucos, quase sem perceber. A combinação entre GPS e ciúmes excessivo é um alerta ainda mais forte.
Quando o monitoramento vem acompanhado de desconfiança constante, acusações veladas ou insinuações frequentes, o cenário se torna perigoso. O agressor não usa o GPS para tranquilizar, mas para confirmar suspeitas que já existem em sua mente. Qualquer parada vira motivo de questionamento. Qualquer atraso vira prova imaginária de algo errado. O isolamento social é outro sinal que costuma caminhar junto. O controle por localização frequentemente vem acompanhado de críticas às amizades, à família ou aos ambientes frequentados. Aos poucos, a mulher passa a se afastar de pessoas importantes porque dá menos trabalho, evita discussão ou é mais fácil. Quando o GPS passa a influenciar com quem a pessoa se encontra ou deixa de se encontrar, o controle já ultrapassou limites sérios. As ameaças nem sempre são diretas. Muitas vezes, aparecem de forma indireta, emocional ou simbólica. Frases como "eu faço tudo por você", "sem mim você não é nada", "ninguém vai te proteger como eu", criam uma dependência psicológica perigosa. O GPS, nesse contexto, vira uma extensão dessa ameaça silenciosa, uma presença constante que lembra à mulher que ela está sendo observada. Outro sinal de alerta é a inversão de culpa. Quando a mulher expressa desconforto com o monitoramento e recebe como resposta acusações de exagero, ingratidão ou paranoia, algo está muito errado. Esse tipo de resposta não busca diálogo, busca silenciamento. A mensagem implícita é clara: o problema não é o controle, é o incômodo de quem é controlada. Isso enfraquece a confiança da mulher em suas próprias percepções. A vigilância emocional também merece atenção. Mesmo quando o GPS não está sendo checado o tempo todo, o simples fato de saber que pode ser verificado a qualquer momento cria um estado permanente de alerta. O corpo fica tenso, a mente antecipando reações. Esse estado constante de vigilância interna é um dos sinais mais avançados de abuso psicológico, porque o controle já não precisa mais ser exercido ativamente. Quando vários desses sinais aparecem juntos, medo, isolamento, ciúme, vigilância, culpa e tensão constante, não se trata mais de cuidado em nenhuma hipótese. Trata-se de um padrão que tende a se intensificar se não for interrompido. Reconhecer esses sinais enquanto ainda existe espaço para reflexão é essencial, porque o próximo passo não é identificar o problema, mas decidir o que fazer diante dele, e é exatamente isso que precisa ser discutido a seguir. Tópico 5. O que fazer se você perceber que está sendo controlada? O primeiro passo, embora pareça simples, é o mais difícil: reconhecer o controle sem se culpar. Muitas mulheres demoram a agir porque acreditam que exageraram, que interpretaram errado ou que é só uma fase. Não é. Quando existe medo, desconforto ou vigilância constante, algo precisa ser revisto. Reconhecer isso não significa rotular o outro imediatamente, mas validar a própria percepção. Ignorar o incômodo é o que permite que o controle se fortaleça. O segundo passo é não confrontar de forma impulsiva. Essa orientação é fundamental. Confrontos diretos, especialmente quando o controle já está instalado, podem gerar reações defensivas, manipulação emocional ou escalada do comportamento. Não é sobre engolir tudo em silêncio, mas sobre escolher o momento e a estratégia corretos. Segurança emocional e física vem antes de qualquer conversa definitiva. A proteção digital precisa entrar na pauta o quanto antes. Rever permissões de aplicativos, entender quais dados estão sendo compartilhados, limitar acessos e conhecer as próprias ferramentas de privacidade são ações concretas e possíveis. Isso não significa desligar tudo de uma vez, mas retomar o controle gradual sobre a própria autonomia digital. Pequenas mudanças já devolvem uma sensação importante, a de que você ainda tem escolhas. Outro ponto essencial é reconstruir ou fortalecer a rede de apoio. O controle se alimenta do isolamento. Falar com alguém de confiança, uma amiga, um familiar, um profissional, rompe o ciclo do silêncio. Muitas mulheres só percebem a gravidade da situação quando verbalizam o que estão vivendo e ouvem, do outro lado, que aquilo não é normal. Apoio não resolve tudo, mas ilumina caminhos. Buscar apoio psicológico também é uma estratégia poderosa, não porque a mulher precisa ser consertada, mas porque o controle prolongado desgasta a percepção de realidade. A terapia ajuda a reorganizar limites, fortalecer a autoestima e identificar padrões. Em muitos casos, é ali que a pessoa entende que não está sozinha, nem errada, nem exagerando, apenas respondendo a uma situação abusiva. Planejar é outra palavra-chave.
Planejar não significa necessariamente sair imediatamente da relação, mas pensar em cenários. Onde buscar ajuda se precisar? Quem avisar em caso de emergência? Como manter documentos, contatos e informações importantes acessíveis? O planejamento devolve senso de direção e reduz a sensação de impotência. Ele transforma medo difuso em ação concreta. É igualmente importante não se isolar emocionalmente, mesmo quando a vontade é se fechar. O controle tenta convencer a mulher de que ninguém vai entender, de que é melhor não expor a relação, de que é vergonhoso pedir ajuda. Esse discurso protege o agressor, nunca a vítima. Falar é um ato de proteção, não de fraqueza. Por fim, entender que sair de um padrão de controle é um processo, e não um evento único, muda completamente a expectativa. Não existe fórmula mágica, nem decisão perfeita. Existem passos possíveis, feitos no tempo certo, com apoio e consciência. E reconhecer que algo está errado já é, por si só, um movimento de ruptura com o ciclo. É esse movimento que prepara o terreno para a mensagem final. Compreender esses sinais não é exagero, é prevenção, e pode ser exatamente o que evita que o controle se transforme em algo irreversível. Entender isso pode evitar que o controle vire tragédia. Se você chegou até aqui, já entendeu algo fundamental: o controle não começa grande, ele começa aceitável. Ele se disfarça de cuidado, de preocupação, de zelo. E é justamente por isso que tantas mulheres só percebem o perigo quando o limite já foi ultrapassado. Não porque foram ingênuas, fracas ou distraídas, mas porque ninguém ensina a identificar esses sinais enquanto ainda parecem pequenos. É importante dizer isso com todas as letras: não é culpa sua se algo que parecia normal começou a incomodar. O desconforto é um sinal de inteligência emocional, não de exagero. Questionar, refletir e buscar clareza é um ato de autoproteção. E quanto mais cedo esses sinais são reconhecidos, maiores são as chances de interromper o ciclo antes que ele se transforme em algo irreversível. Talvez você tenha se reconhecido em partes desse vídeo. Talvez tenha lembrado de alguém próximo. Talvez tenha entendido agora comportamentos que antes não faziam sentido. Tudo isso é válido. Informação não serve para apontar dedos, serve para abrir caminhos. Caminhos de consciência, de escolha e de segurança. A grande virada acontece quando a mulher percebe que amor não exige vigilância, que cuidado não gera medo e que relacionamento saudável não cobra explicações constantes. Onde existe respeito, existe liberdade. Onde existe controle, existe risco. E aprender a diferenciar isso pode salvar não só relacionamentos, mas vidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, transforme isso em ação. Reflita sobre seus próprios limites. Observe com mais atenção os sinais ao seu redor. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode precisar ouvir isso agora, mesmo que ainda não saiba. Às vezes, uma informação chega exatamente no momento certo para mudar uma trajetória. Dedo indicador apontando para a direita. Se inscreva no canal, porque aqui falamos sobre prevenção, consciência e segurança emocional de forma clara e responsável. Dedo indicador apontando para a direita. Ative as notificações, para continuar aprendendo a identificar sinais invisíveis antes que eles se tornem perigosos. Dedo indicador apontando para a direita e lembre-se, informação é proteção. Porque, no fim, se existe medo de desligar o GPS, isso não é cuidado.